Olá a todos, a todas. A gente está aqui mais uma vez juntos, mesmo que virtualmente, para dar continuidade e fechamento a uma série de trabalhos que essa gestão do Docomomo Brasil 2022-2023 realizou, e fechando, né, a nossa produção, a gente traz aqui hoje para vocês o lançamento online do nosso livro Documentos da Arquitetura Moderna no Brasil. Eu vou falar um pouquinho, uma pequena introdução, tá? E a gente vai dividir essa apresentação entre eu e o Ivanilson, que é coautor desse trabalho, para explicar um pouco aos presentes, aos ouvintes, o que foi esse trabalho e como ele foi feito. Então, gente, desde o ano passado, o Docomomo Brasil deu início a uma série de e-books, tá? Onde a gente publicou o Conexões Modernas, nos meados de 2022, e Ecos da Modernidade, agora, nesse ano, no início, em fevereiro. Como fechamento e como proposta de integração do nosso mote, que era conectar, documentar, para conservar o patrimônio moderno, eu e o Ivanilson, juntamente com nossos meninos de apoio, que eu quero aqui registrar, arquitetos, colaboradores, Matheus Batista e Lucas Jales, que têm feito um trabalho em equipe assim bem conciso junto comigo, na coordenação, a gente discutiu e pensou, por que, né, não fazer um documento convidando os nossos colaboradores, os nossos filiados, os nossos núcleos de todo o Brasil. E eu quero dizer, e sendo justa também, tá certo, que a gente bebeu nesse título numa influência do grupo IFORME, da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, a ETSAB, onde eu fiz o doutorado, em 2002, 2006, da UPC, e lá o grupo de pesquisa IFORME tem uma coleção chamada Documentos da Arquitetura Moderna na América Latina. E tem lá, inclusive eu participei de vários volumes, certo? Uns 6 volumes. Quando eu voltei ao Brasil, eu fiz Documentos da Arquitetura Moderna no Piauí, trazendo essa metodologia, e eu propus ao Ivanilson e ao grupo, por que a gente não faria um Documento da Arquitetura Moderna no Brasil? Os meninos acharam a ideia bem interessante, e 6 meses atrás, certo? A gente partiu para o trabalho. E para isso, eu e o Ivanilson, que somos os organizadores, né, dessa obra, que ela se apresenta em formato impresso, com números limitados para os filiados do Docomomo Brasil, todos os filiados do Docomomo Brasil, estudantes, pleno nacional e pleno internacional, vão receber o livro impresso. E os colaboradores, que mesmo não sendo filiados, contribuíram com esse trabalho. E para os demais pesquisadores e interessados na modernidade brasileira, nós propomos a criação do e-book. Então, a gente tem, na verdade, né, 2 formatos. O impresso, que é com edição limitada por conta do custo, certo? E o e-book para ser doado gratuitamente, inclusive já está no site do Docomomo Brasil, que eu peço para os meninos colocarem aqui no chat o link para todos baixarem o e-book, tá? E divulgarem também, né, para nossos estudantes, pesquisadores, colegas. Quanto mais esse livro chegar às pessoas, melhor, porque eu acho que o papel
do Documon Brasil também educar patrimonialmente a respeito do acervo da modernidade. Então, dito isso, o Ivanilson, que está aqui presente, né? Ivanilson é arquiteto, mestrando na USP, na área de tecnologia das construções, também é o vice-coordenador do núcleo Documon Paraíba, é o secretário executivo do Documon Brasil, e a gente tem trabalhado juntos há muitos anos. Eu já perdi as contas. Eu não sei se são 6 anos, 7, eu já perdi. E o Ivanilson, ele gosta muito de diagramação, né? Junto com Lucas e Matheus, que tem feito toda a parte gráfica das nossas peças publicitárias e de posts, de tudo mais. E aí, o Ivanilson foi o responsável, digamos assim, o chefe, né, da equipe de diagramação. E essa capa que vocês estão vendo, que é um mapa do Brasil estilizado, com as 5 regiões brasileiras, tá certo? E a gente selecionou imagens para retratar esse Brasil diverso, distinto, rico, não é? E tão dinâmico. E que a gente fez questão de documentar pela primeira vez isso tudo numa coletânea. Ficava impossível, tá? Passar de 5 obras. O nosso livro está com 450 páginas, tá? Infelizmente, o único estado que nós não conseguimos um colaborador foi o Acre, que ficou de fora. A gente gostaria muito de que ele estivesse aqui, mas todos os demais foram contemplados. E aqui, eu, desde o início, agradeço de coração a colaboração daqueles que, mesmo não sendo filiados, mesmo não sendo do Documon Brasil ainda, porque poderão ser, certo? Mandaram as suas contribuições. Eu passo a palavra agora para Ivanilson, tá certo? Que vai dar uma introdução breve e também começar a falar da primeira parte do livro, que é a região norte, começando de cima para baixo do nosso Brasil. Então, boa noite. Vamos com continuidade aqui à apresentação. Pode passando. Bem, o nosso índice, como que aqui já introduziu, né, ele contempla, né, cada parte dele contempla uma região do país, então, do norte ao sul, e foi dividido por estados, né? Então, cada estado foi convidado, né, um representante ou uma equipe representante responsável por fazer essa representação pelo estado. E antes de adentrar em si, né, nos capítulos, eu acho importante falar um pouco também sobre como a gente pensou o formato desse livro, né? Então, aqui já meio que introduziu, mas o nosso padrão adotado é que cada autor, ou equipe responsável, que cada autor às vezes tinha colaboradores, eles selecionariam 5 obras desse estado, que fossem obras mais representativas daquela localidade. E, além disso, a gente solicitou um texto introdutório, né, um texto pequeno, que fizesse uma abordagem introdutória, né, do autor, justificando o porquê daquelas obras, explicando, né, como se deu essa difusão do movimento moderno naquele lugar, para que o leitor ele possa um pouco interpretar, né, possa um pouco compreender sobre como se deu o movimento moderno naquela localidade, quais foram suas influências, conexões, que era essa o nosso principal intuito nesse projeto, né, que era tentar traçar essas conexões entre essas localidades. E, claro, ao mesmo tempo, né, a gente deu a oportunidade também de abrir novos olhares para novas produções. Então, muitas vezes, né, foram descobertos novos arquitetos, novas obras, que muitas vezes não estão, né, naquele patamar de visibilidade que todo mundo conhece. Então, foi importante nesse sentido de valorizar, claro, o patrimônio que já é reconhecido, mas também trazer à tona todo esse acervo, né, que ainda ficava um pouco escondido nessa produção. Pode dar sequência. Então, a parte 1, né, começando pela região norte,
iniciando com o estado do Amazonas. Então, aqui nós temos a representação do professor Marcos Cereto, professor da UFAM, e o professor, ele traz justamente um tributo à produção do arquiteto severiano Mário Porto, né? Então, ele justifica a seleção das obras. Então, as 5 obras escolhidas foram desse arquiteto, como forma de homenagear a sua produção, né, que é tão rica e tão importante para a região amazônica. Então, aqui eu tenho só uma ilustração, né, de 2 obras que ele selecionou. Então, o Centro de Proteção de Balbina, a sede do Banco da Amazônia, e também algumas outras obras, né, que foram mapeadas. E a outra coisa que eu esqueci de falar também é que a gente tentou, antes de introduzir as obras, a gente trazer uma espacialização, né, geográfica dessa produção. Então, cada estado desse, a gente, antes de apresentar as obras, né, o Matheus, que está aqui conosco, ele foi responsável por fazer essa produção de mapas, é introduzido um mapa, né, que a gente contextualiza essa localização das 5 obras. Então, aqui a gente traz, né, essa primeira introdução do Amazonas, e nessa obra é trazida a produção do Severiano. No estado de Roraima, nós temos aqui, né, a colaboração e representação das professoras Graciete Guerra da Costa e também da Cláudia Nascimento, que juntas, né, tiveram também a colaboração de alguns alunos pesquisadores que juntamente com elas ajudaram nessa composição das fichas. E o estado de Roraima, nós temos uma representação muito importante, né, porque eles, além de trazerem, óbvio, né, o plano urbanístico de Boa Vista, né, que vocês veem aí como uma primeira obra, esse traçado urbano, né, que é muito característico da cidade e também muito representativo, eles elencaram, né, um conjunto de obras da cidade, e aí é contemplado, né, uma série de arquitetos, entre ele o próprio Severiano Porto, como também o Sérgio Bernardes, a Perpétua Barbosa, que vocês veem aí enquanto selecionada, né, o Hemocentro de Roraima, e a discussão proposta no texto da Cláudia, que foi a que fez a introdução, elas trazem essa discussão, né, que a arquitetura moderna em Roraima ela é recente, não só na sua produção, mas também no seu reconhecimento. Então, a importância, né, de trazer à tona essa visibilidade dessa produção, tanto do ponto de vista urbanístico como do ponto de vista arquitetônico. Então, foi uma contribuição bastante importante. Com a representação de Rondônia, nós temos aqui a contribuição do Giovanni Barcelos, né, que ele atualmente é doutorando em arquitetura lá no Propar, no Rio Grande do Sul, e ele traz essa contribuição através do estado de Rondônia e uma seleção, né, dessas cinco obras, e como eu falei, né, ele traz 5 figuras, né, personagens que tiveram essa contribuição para a localidade. Então, desde a reconhecida, né, antiga sede administrativa da Estrada de Ferro Madeira Marmoré, que é aquele icônico prédio do relógio, como também a edifícios, né, mais recentes, como o Tribunal de Contas, a antiga empresa de telecomunicações de Rondônia e também a Biblioteca Federal da Universidade de Rondônia. Então, nós temos aí esse acervo, onde as 5 obras elas tentam contemplar justamente a produção de 5 arquitetos que tiveram essa influência nesse local. Como próximo estado, nós temos o estado do Pará, e aqui nós vemos, né, a representação da professora Selma Chaves, que também compõe conosco a gestão do Documon Brasil, e teve como colaboradora a arquiteta Rebeca Dias, sua orientanda. E na produção do Pará, semelhante ao que foi mostrado anteriormente, né, nós temos uma representação tanto do ponto de vista, né, da arquitetura residencial, quanto também institucional. Então, desde as tipologias de escola, de residências e de serviços públicos que são valorizados. E, além, claro, né, de destacar o protagonismo do arquiteto Camilo Porto, né, que as autoras, elas trazem 2 obras, né, que é a Casa Belisário Dias e a Secretaria de Estado de Transportes do Pará, também contempla outros arquitetos, né, como o Edmar Pena de Carvalho, o Laurindo Amorim e Alcir Meira. Então, são personagens que as colaboradoras trazem à tona também para representar essa produção pelo Estado do Pará. Vou dar sequência.
No Amapá, nós temos aqui, né, a equipe de professores da Unifap, então aí coordenados pela professora Ana Karina Rodrigues, que eles trazem, né, justamente, não somente a contribuição de Oswaldo Brato na Vila Amazonas, mas também eles revelam, né, a produção, por exemplo, do arquiteto Vila Nova Artigas, com 2 obras lá no estado do Amapá, e também trazem a contribuição do Oscarito Antunes do Nascimento, através da obra do Estádio do Zerão. Então, é uma influência bastante importante, porque nós vemos essa produção para além do que se é dito como reconhecido, né, que é apenas a obra de Oswaldo Brato, mas não, elas trazem também essa produção bastante rica, né, da cidade de Macapá. Então, através desses outros arquitetos, as quais foram contemplados nessa seleção das obras. E como o Kaki também falou, né, antes de passar para o último estado, a importância de trazer essa conexão entre todos os estados dessa região norte. Né? Então, nós temos essa valorização não só do ponto de vista de selecionar o estado, mas de dar a possibilidade de que eles possam difundir essas obras que muitas vezes estão conectadas com arquitetos ou com autores imigrantes, né, que estavam de outros estados, justamente por isso. E finalizando a região norte, nós temos o Tocantins, que aqui foi representado pelo Valfredo Antunes, e a importância, né, justamente da participação do Valfredo é a sua colaboração na criação do Plano Diretor de Palmas, que foi justamente uma das obras contempladas nessa seleção das 5, mas também uma representação que eles trazem é como essa arquitetura, né, mais recente, da década de 80, ela bebeu das influências modernas para a sua produção arquitetônica. Né? Então, não só do ponto de vista do plano urbanístico, mas também dos edifícios que compuseram esse plano. Né? Então, aqui temos a seleção de algumas obras de caráter institucional, justamente que fazem apologia a essa criação do plano relacionado com a criação da arquitetura mais contemporânea, mas com as influências ainda modernas. Eu gostaria de perguntar se os colegas do Norte, que tiveram trabalhos publicados e coordenaram, querem falar brevemente alguma coisa, porque aí a gente abre agora um pouquinho, se a Ana Karina, Marcos quiserem colocar, né, a importância do trabalho para vocês, o que é que vocês acharam de participar dessa obra, sintam-se à vontade. Eu cedo aqui um pouco do espaço. Bom, como a Kaki falou, Ana Karina, vou começar falando, cumprimentando a todos e colocando nas palavras da própria introdução da Cláudia, né, desta arquitetura que é presente, né, nas nossas unidades da região norte e que nem sempre é registrada, nem sempre se tem acesso. Então, muitas vezes, nós mesmos, colegas que estamos em universidades, né, pelo Brasil afora, não sabemos bem o que a arquitetura compõe, como ela ocupa os espaços nessas capitais brasileiras, que é a grande maioria. Então, no Amapá, tem uma presença marcante do arquiteto Vila Nova Artigas, que nem todo mundo conhece a sua produção, né, e não tem como não dizer que é marcante. Temos aí a questão do Oswaldo Brato, que é bastante conhecido, com a Vila Serra do Navio e Vila Amazonas, e trazemos agora, nós estamos com um trabalho aí exatamente de registro dentro do grupo Habitar Amazônia, exatamente de alguns arquitetos que não são tão conhecidos como os Caricontos, que aqui nessa publicação a gente consegue revelar, né, e tornar mais conhecido esse trabalho do Oscarito. Então, já agradecer e dizer que a gente deseja que essa iniciativa continue, para que a gente tenha a oportunidade de trazer mais da arquitetura aqui do Amapá. Ótimo, Ana. Obrigada, Ana. Alguém quer mais colocar? Oi, Kaki. Não? Oi, Cláudia. Oi. Eu queria apenas agradecer, eu acho que, antes de tudo, né, como eu até comentei, né, essa oportunidade de encontro, né, e essa conexão que
que tem surgido a partir da região norte, através da pesquisa sobre arquitetura moderna, né, praticamente há uma década, de uma forma mais consistente, tem sido muito importante, né, para que nós possamos nos conhecer e nos reconhecer, né, como pesquisadores e com o caráter da nossa modernidade, né, desse Brasil profundo. Mas, mais do que falar da arquitetura de Roraima, eu queria agradecer imensamente a oportunidade que o Docomomo, nessa gestão, promoveu com as publicações, né, e com a difusão do conhecimento sobre a arquitetura moderna brasileira, né, e dentro de todos os espectros possíveis de discussão, né, que foram articulados. Então, agradecer a oportunidade de rever colegas que há um tempão não vejo, e agradecer também o Docomomo, o esforço de vocês, né, do Ivanilson e seu, e de toda a equipe da atual gestão, e dar um abraço grande a todos os colegas do Núcleo de Arquitetura Moderna da Amazônia, né, que tem também dado luz sobre esse acervo. E convidar todos para Roraima, em outubro do ano que vem, do Docomomo Norte e Nordeste. A gente tentar se encontrar ao vivo. É isso aí. Tá bom. Então, bom, dando continuidade, certo? Eu vou falar um pouco do que foi a parte 2 da região Nordeste. Pode passar. No Nordeste são 9 estados, né? E todos os estados estiveram presentes. E eu quero aqui agradecer a todos os nossos colegas pesquisadores, tá? Iniciando pelo estado do Maranhão, representado, eu não sei se a Grete já saiu, ela estava dando aqui dizendo que tinha um outro evento, que passou aqui rapidinho. Mas a Grete, né, que uma das precursoras do estudo do moderno no Maranhão, e que encampou o texto inicial, introdutório, explicando essa modernidade, e selecionando 5 obras, como a sede dos Correios, que é protomoderna, como a sede do 24º Batalhão, tá? E mais 3 obras, como a sede do BEM, o Banco do Estado do Maranhão, a sede do Banco da Amazônia, de um nome que é bastante forte na arquitetura maranhense, que é o Cleon Furtado, tá? E o Hospital do Servidor, do nosso Bossói, que é conectado nesse Nordeste inteiro, né? A gente vai ver uma constatação da importância desses arquitetos trabalhando no Brasil como um todo. Se lá no Norte a gente via Bratic, a Vila Nova Artigas, aqui no Nordeste a gente vai ter a presença de Bossói, Raul Cirne, em vários estados, né, fazendo essa produção. Então, agradeço aqui a sempre presença em tudo junto conosco, da Grete, né, que organizou também junto conosco o ano passado o seminário Norte e Nordeste do Docomomo Brasil. E São Luís, junto com o professor José Antônio, foi tão exitoso. E eu tenho certeza que do ano que vem também será. Bom, dando continuidade aos estados, vem o Piauí. Gente, eu trabalhei, como a grande parte que sabe, durante 31 anos no Piauí. Sendo pernambucana, mas trabalhando na Universidade Federal do Piauí, tá? Com pesquisas, com tudo mais. E lá a gente plantou essa sementinha da modernidade e produziu uma série de livros, documentos. Então, eu fiz questão de contribuir, de representar o Piauí, trazendo um pouco dessa pesquisa, trazendo nomes como Anísio Medeiros, que nasceu em Piripiri e foi para o Rio de Janeiro, se tornando um dos melhores professores da UFRJ e um grande cenógrafo premiado, né, no cinema brasileiro, tá? E autor
de diversas obras modernas precursoras, lá em Teresina, em Parnaíba, sua cidade natal. Também o Miguel Cadá, um descendente sírio-libanês, que estudou na escola carioca e que projetou obras maravilhosas escolares, como também a Igreja da Santíssima Trindade. O nosso querido Antônio Luiz, um arquiteto mineiro, que também estudou na escola carioca, e a gente vê a importância da escola carioca na formação desses profissionais Brasil afora, e que lá em Teresina, Antônio Luiz foi um dos arquitetos mais importantes da modernidade piauiense, né? Com assim, centenas de obras importantes, como escolas, hospitais, residências. Ele tinha um escritório, tem até hoje a Maloca, ele já está bem idoso e nosso amigo pessoal, mas que tem uma contribuição incrível no Piauí. Raul Cirne, outro arquiteto, só que ele é mineiro, mas trabalhou na Paraíba, como vocês vão ver, com estádios de futebol e com obras também para o governo militar, porque ele tinha uma parceria com a CEBLA, tá? Ele projeta no Piauí o Albertão, o Monumento do Genipapo, tá? E também, mais uma vez, Bossói. Bossói, a gente vai constatando como ele é importante no Nordeste brasileiro, mesmo sendo carioca, e tendo atuado aqui em Recife durante 28 anos como professor. Bossói projetou a obra-prima do brutalismo, que é o TJ. Dando continuidade aos estados, a gente vai para o Ceará. O Ceará tem um núcleo muito bom do Docomomo Brasil, que ele é coordenado pelo nosso colega Ricardo Paiva. E o Ricardo Paiva trabalha muito em parceria com a professora, nossa colega, Beatriz Diógenes. Trabalha também com o Clóvis, certo? Com a Márcia, uma turma muito boa que está atenta lá, o Bruno Braga, ao movimento moderno brasileiro. E o Ricardo nos trouxe, junto com a Beatriz, 5 obras, das quais se destacam aqui o Centro dos Exportadores, certo, do Ceará, projeto do Neudson Braga, pai do Bruno Braga, tá, que foi um grande arquiteto moderno, o edifício Palácio do Progresso, do José Liberal de Castro, um arquiteto que fez obras pelo Nordeste inteiro, muitas também na Paraíba, a residência universitária do Ivan da Silva Brito, que estudou aqui em Recife, na Escola do Recife, e que atuou muito lá no Ceará como professor e arquiteto. O arquiteto Francisco Luciano Marrocos Aragão, com terminal rodoviário em concreto, que foi copiado, que tanta influência teve em outras rodoviárias, né, pelo Brasil afora. E o Roberto Martins Castelo Branco, em parceria com o José da Rocha Furtado, que projetaram aqui o tronco de pirâmide que vocês veem no slide, para a Assembleia Legislativa do Ceará. Bem, e no Rio Grande do Norte, que é o próximo, a gente teve a contribuição do nosso colega que está aqui presente, professor Dr. George Dantas, que juntamente com a Edja Trigueiro, que é uma professora que vem estudando a história da arquitetura nordestina há muito tempo, eu conheço os trabalhos da Edja sobre o ecletismo e tudo mais, e a contribuição da doutoranda Maria Heloísa Oliveira, a turma do Rio Grande do Norte selecionou também 5 obras muito importantes naquele estado. O edifício do IPASE, a sede social da América Futebol Clube, a Faculdade de Odontologia, que é um projeto belíssimo, esse que vocês estão vendo aqui em tela, tá? Com esse pano, né? Essa pele de cobogó. É lindo esse projeto, que projeto atemporal, né? E o querido Valdeci Pinto, que junto com Antônio Didier e Renato Torres, eu tive o prazer de conhecer, de entrevistar o Valdeci Pinto, que projetou, né, o lindo hotel Reis Magos, que foi demolido,
né, que teve todo um movimento em prol do que não fosse, tal. Eu lembro bem desse movimento, e que, infelizmente, acabou sendo, né, demolido, a especulação imobiliária, enfim. E eu acho que está aqui com a gente também a Maísa Veloso está aqui também. Obrigada, Maísa, pela tua presença, do George, o pessoal aqui do Rio Grande do Norte, né, companheiros de pesquisas, de discussões, e como é importante essa produção potiguar, tá? E também o Lucas Jales, né, que é da nosso Doco Jovem, que é de Mossoró, e está fazendo o seu mestrado no PPGAL da UFPB. Bom, dando continuidade aos estados, eu vou para a Paraíba. Quando cheguei na Paraíba, em 2015, eu me apaixonei pela arquitetura campinense, onde eu estou vinculada hoje, há quase 9 anos, à Universidade Federal de Campina Grande, onde tive contato com uma produção incrível do Cino da Silveira, certo? Que trabalhou com Oscar Niemeyer em várias obras, e também lá na Argélia, e que em Campina Grande projeta essa obra-prima, que é o edifício sede da FIEP, Federação das Indústrias, um prédio brutalista belíssimo, que vocês veem aqui embaixo em tela. Por João Pessoa, tá? A gente tem uma produção incrível, e aqui do professor que faleceu recentemente, o José Galbinski, certo? Que era um mestre, né? Um dos maiores especialistas em projetos de biblioteca no Brasil. Da UNB, aqui a gente está com o nosso colega Marcelo Aquino, daqui a pouco a gente vai falar sobre Brasília, mas essa obra do Galbinski em João Pessoa, dentro do campus da UFPB, é incrível. Em homenagem a ele, a sua produção, a gente trouxe essa obra. Tem também, eu não posso deixar de falar, da importância na Paraíba de Geraldino Duda. Geraldino Duda é um arquiteto autodidata, mas engenheiro civil de formação, desenhista exímio, um dos maiores produtores de modernidade no Agreste paraibano. Projetou mais de 300 casas em Campina Grande, nos anos 60, 70, 80. Está vivo e também atuou como urbanista. No livro, a gente contempla Geraldino Duda com a belíssima obra do Teatro Severino Cabral. Falando da Paraíba, não tem como não colocar o clássico Hotel Tambaú, projeto do mestre Sérgio Bernardes, que felizmente está sendo resgatado e brevemente restaurado. Então, ele está no nosso livro por ser um cartão postal da arquitetura paraibana e também contemplando a arquitetura paraibana, o mestre, o clássico, né? O sensível, que eu sou apaixonada por ele, Glauco Campelo. Glauco Campelo é um intelectual brasileiro, arquiteto paraibano, tá? De Mamanguape, e que trabalhou no Brasil inteiro, aqui em Pernambuco, em Brasília, no Rio, fora do país, certo? E projetou a rodoviária, a estação rodoviária de João Pessoa. Ele projetou também a de Campina Grande, mas como a gente tinha que escolher só 5 obras, então a gente ficou com essa seleção aí. Bom, e Pernambuco, vamos para Pernambuco. Eu convidei o nosso colega Fernando Diniz Moreira para fazer junto comigo esse trabalho. O Fernando, ele está super corrido, porque ele está no pós-doc dele nos Estados Unidos, mas contribuiu, de qualquer forma, com uma das fichas, certo? Porque eu acho importante a presença do Fernando nesse livro, com a obra de Bossói, que é o edifício Mirage, de 1967 a 69. Esse primeiro que está na tela. E as outras 4 obras, a gente não tinha como não homenagear, né, o precursionismo de Luiz Nunes, com o edifício do pavilhão Luiz Nunes, que é tombado, gente, em 3 níveis, municipal, estadual e federal. É a joia da arquitetura pernambucana. Ele está no nosso livro.
Está também o Instituto de Antibióticos, do mestre italiano Mário Russo, que atuou aqui em Recife 6 anos e que plantou a sementinha na Escola do Recife da Modernidade. Também a gente homenageia Delfim Amorim, um professor técnico, detalhista, que junto com Marcos Domingues, outro grande arquiteto, Florismundo Lins e Carlos Correia Lima, projetaram o Seminário Regional do Nordeste, uma obra belíssima que está correndo sérios riscos de conservação. E, para fechar, Pernambuco, a gente trouxe Reginaldo Esteves, outro discípulo da escola pernambucana, que, junto com Vital Pessoa de Melo, projetam o edifício da CELP, antiga CELP, atual sede da Neoenergia, que é esse que está aqui embaixo. Bom, dando continuidade, vamos para Alagoas, e aí a gente convidou a Letícia Breiner, que é uma doutoranda, que está estudando a modernidade alagoana. A Letícia, ela escolheu, né, as obras da Zélia Maia Nobre, e Zélia, gente, a Zélia é pernambucana, e que foi trabalhar em Alagoas. E lá em Maceió, a Zélia Maia Nobre, certo? Foi uma das mais importantes profissionais, isso eu acho legal, uma mulher na modernidade, e está sendo bem valorizada, com essas 5 obras, né, que a Letícia trouxe no livro. A residência Humberto Antônio Omena, a residência Manuel Estevão Lima, a residência dela própria, que é essa linda que está aqui em tela, certo? Bem pura, bem purista. A Zélia era uma arquiteta excelente, né? E a capela do Santo Antônio, que foge um pouco da tipologia, né, da residência, e o arquiteto Jofsan Yves Simon, com a unidade de saúde, a Dr. Diógenes Jucá. O Sergipe, a gente tem o trabalho fantástico, muito dedicado, de uma paraibana, que, na verdade, está trabalhando, né, na Universidade Federal de Sergipe, certo? E é a Carolina Chaves. A Carol Chaves, como a gente chama, ela está terminando o doutorado dela em Lisboa, e fez uma contribuição linda, que está presente nesse livro, com algumas casas modernas e com material documental incrível, gente. Que bonitos são esses projetos que Carol nos traz de Sergipe. As perspectivas, né, do projeto da residência Osman da Silva Buarque, a Casa Souza Freire, essa que vocês estão vendo em primeiro plano, em cima, uma casa linda, cada perspectiva com aquarela. Gente, eu fiquei encantada com esse material de Sergipe, certo? A residência Ora Oliveira, o terminal rodoviário Governador Luiz Garcia, o Palace Hotel, que foi descaracterizado, né? Enfim, um trabalho fantástico sobre arquitetura moderna em Sergipe. 5 obras que eu acho que muitas delas inéditas na historiografia da arquitetura brasileira. Eu acho que esse livro vai ter muita importância, sabe, para nós que lecionamos a disciplina de arquitetura brasileira da modernidade no Brasil, porque ele tem esse levantamento documental completo. E fechando o Nordeste, aqui conosco, a nossa companheira de gestão, a professora doutora Ceila Cardoso. A Ceila é uma apaixonada pelo Lelé, e claro que a Ceila não podia deixar de fora as obras do Lelé em Salvador, mas não só essas. A Ceila também traz uma retrospectiva dessa protomodernidade com a obra símbolo, que é o Elevador Lacerda, tá? Que é um marco na paisagem, né? Uma obra que usa o concreto de uma forma precursora, tá? A estação de hidroaviões, um projeto do Ricardo Antunes,
tá? Também lá em Salvador. O centro, né, administrativo da Bahia, as secretarias do centro, do CAB, né, que vocês estão vendo aqui, acima. O centro de exposições, aquele bem brutalista, né, aquele que fica atirantado. Vocês vão ver lá no livro, vocês podem clicar aqui no chat e baixar o e-book e ir acompanhando. E o Centro de Convenções, que é um projeto do Maurício Roberto e Márcio Roberto, parte dos Roberto, da Escola Carioca. E, assim, gente, é isso. O Nordeste está, assim, representado. E se algum colega do Nordeste aqui presente quiser falar alguma coisa, eu passo a palavra antes de direcionar para o Ivanilson, que vai continuar com a região Centro-Oeste. Oi, boa noite. Boa noite. Eu quero falar um pouco, sim, né, mas para manifestar minha satisfação em participar, né, desse documento, e, assim, acho que é de uma enorme importância, né, muito bonito, né? Então, é um apanhado, né, que acho que vai ser referência, né, também nos registros de algumas obras que, inclusive, deixam de estar concretamente construídas, né? A gente corre o risco de perder algumas delas aqui. No caso da Bahia, a estação de hidroaviões e o centro de convenções, que agora está em grande discussão, né, sobre os destinos. Inclusive, agradeço a presença e a colaboração da estudante, que agora é arquiteta, a Manuela Oliveira, que também contribuiu, né, com esse documento sobre a Bahia. E é isso, né? Queria registrar a minha satisfação em participar e dar os parabéns pela iniciativa, a Caqui Ivanilson, né? Obrigada. Obrigada, Sheila. A Maria Helena levantou a mão e o George também. Maria Heloísa. Boa noite. Eu sou... É comum me chamar de Maria Helena, tudo bem. Maria Heloísa. Que fiz parte do grupo que construiu esse breve relato, essa breve apresentação aí dessa arquitetura moderna do Rio Grande do Norte. E em nome aqui do grupo, parece que George ainda está num ambiente ruidoso, talvez. Eu vim falar, agradecer pelo espaço que foi dado e, sobretudo, esse espaço de agora, né? Da gente estar aqui nesse grupo, gente do Brasil todo, trocando essas figurinhas, essas ideias. E eu que sou do Rio Grande do Norte, né? Formada na UFRN, com mestrado na UFRN, estou fazendo o doutorado na UFPB, terminando, estudando sobre a Escola do Recife, os egressos aí da faculdade, os primeiros arquitetos. Um tema que aqui já trabalhou um pouco, mas agora eu estou estudando sobre o ensino mesmo, sobre o ethos dessa escola, é o que eu estou investigando, já vou terminar. Mas o que eu queria dizer é que andando por todo o Nordeste, agora, mas por um pedaço dele, agora eu estou no Ceará, em Juazeiro do Norte, que o meu marido passou aqui na UFCA. Então, essa arquitetura moderna que a gente está discutindo aqui, vendo o Nordeste aqui representado nessa parte do capítulo, é rica em todo lugar. E aí eu fico bem feliz. E só para falar um pouco da escolha das nossas edificações, foi muito, e para mim, assim, que vem estudando arquitetura moderna, né, desde a graduação, é sempre difícil escolher as 5 mais, mas a gente acabou escolhendo as mais icônicas e também um pouco por ordem cronológica do que foi aparecendo aí com mais destaque pelos estudos e dos últimos anos. E aí a gente tem, né, sempre os arquitetos de fora, que a gente tem os pernambucanos, e Delfim Amorim, né, que é o português professor lá do curso do Recife, e a gente tem 2 arquitetos potiguares, mas que se formaram no Rio de Janeiro,
que é Moacir Gomes e o Birajara Galvão. Então, o Birajara não, perdão, João Maurício. E o Birajara é outro icônico que não apareceu nessa lista de agora, mas vocês podem procurar aí os nossos artigos, vocês vão encontrar, que se formou no Recife. Perdão, mas já que eu falei ele, eu não ia deixar de mencionar a real referência. E a gente também escolheu um edifício, o IPASE, que é um marco de verticalidade na cidade, lá dos anos 50, produzido por um arquiteto carioca, Rafael Galvão. Eu acho que, deixa eu ver aqui do meu briefing, que eu tenho que falar mais. E o que a gente percebeu também, a dificuldade um pouco, é que a gente mostrou os exemplares de Natal, né? Mas o Rio Grande do Norte é um estado grande, e grande não, mas tem muitas outras manifestações aí pelo interior. Tá, joia, Maria Helena. Eu vou ter que passar a palavra para o Ivanilson para não atrasar muito a apresentação. Me desculpa, é que eu estou realmente cortando. Obrigada. Tá. Nada, eu vou passar para não a gente, porque ainda faltam muitas. Me desculpe, é que eu nem estava ouvindo mais. Obrigada. Então, eu passo a palavra agora para o Ivanilson, para dar continuidade. Então, a região centro-oeste, né, que compôs a parte 3 do nosso livro, a gente conseguiu contemplar os 3 estados e o Distrito Federal, né, através da contribuição. E começando aqui pelo Distrito Federal, né? Então, nós temos aqui uma equipe, né, que nós contactamos o professor Márcio e o Marcelo, né, da UNB, e eles também contaram com a colaboração, né, de mais 3 colaboradores, que é o doutor Humberto Varum, da Universidade de Aveiro, o Leonardo Hinojosa, doutor da UNB, e a Luísa Rego Coelho, arquiteta também pela UNB. Bem, desde o princípio, né, eu acredito que na nossa escolha, Brasília sempre foi uma dificuldade de contemplar nesse livro, justamente pela imensidão do acervo, né? Então, nós tínhamos esse trabalho, né, que aqui comentou comigo e também com os colaboradores, essa dificuldade que se tinha de selecionar essas obras. Mas a equipe, né, responsável fez um belíssimo trabalho, né, de não só, né, representar a icônica brasileira que nós conhecemos, mas também dar visibilidade para outros personagens que também contribuíram, né? Então, como a primeira obra, nós temos aqui o Congresso Nacional, né, do Niemeyer, e em seguida também, como segunda obra, é valorizado, né, o Bloco de Apartamentos Jacolina, onde temos aqui a representação do arquiteto João Figueiredo Lima, o Lelé, uma icônica obra, né, do período da pré-fabricação. Também temos a contribuição da Mayumi e do Sérgio Souza Lima, através da Unidade Habitacional São Miguel. A importante também presença do Milton Ramos, em um edifício chamado de Edifício R3, e o Instituto de Química da UNB, né, que aí temos o projeto, né, do Marcelo Mendes Ferreira, com a coordenação também do Aleixo Anderson Furtado. Então, enfim, foi um trabalho, né, bem feito, né, por essa equipe, do fato de terem selecionado essas 5 obras que, de fato, representam não só, né, a Brasília do Plano Piloto que nós conhecemos, de Niemeyer, mas também de ter representações e homenagens também a essas outras produções pelo Distrito Federal. Então, a gente também agradece bastante a participação da equipe, inclusive pelo fato, né, deles terem sido também, né, uma das últimas contribuições que a gente recebeu, porque a gente tinha uma dificuldade no começo, né, de se decidir um pouco sobre os colaboradores, e acabou que a gente conseguiu a participação deles, né, já com o livre andamento, mas mesmo com um prazo mais curto, né, eles conseguiram nos dar um retorno e passar todo esse material que compôs o livro, né? Então, de fato, é um trabalho bastante interessante, bastante rico que a equipe produziu, o pessoal da UNB. Como o estado do Goiás, nós temos aqui, né, a contribuição da professora Eline Cacheta, né, professora da Universidade Federal do Goiás, que também contou com a colaboração da Ana Amélia Ribeiro, doutora pela UNB, professora da UFG, e do Eurípides Neto, que é doutor pela UNB. Então, enquanto representação dessa modernidade em Goiás, eles elencaram a sede social do Jockey Club de Goiás,
que é uma obra bastante reconhecida, né, de autoria do Paulo Mendes da Rocha e do João Eduardo de Genaro. Então, foi uma das obras que abre essa seleção que eles elencaram. Em seguida, né, nós temos a sede do Banco do Estado de Goiás, que é do Eurico Calixto de Godoy, o Helder Rocha Lima e do Jaime de Miranda. O ateliê do curso de arquitetura da Universidade Católica de Goiás, né, projeto do Silvio Oliveira Castro. O condomínio Parthenon Center, do Eduardo Simões Barbosa, do Fernando Rabelo, Elias Neto e do Roberto Benedetti. E concluindo, né, essa seleção com uma residência, né, que é a residência Antônio Lúcio e Terezinha Pinheiro, que é da arquitetura do próprio Antônio Lúcio e estrutura do Mário Metran, né, que é uma residência belíssima através, né, de pilotis. Então, vocês têm, né, esse acervo que eles contemplaram, que tem, né, tanto essa questão da residência, como também da arquitetura institucional, através da representação do Estado de Goiás. Então, foi uma excelente contribuição que fizeram para o nosso livro. Pelo Mato Grosso, nós tivemos o contato do Ricardo Castor, né, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, nós tivemos aqui a sua contribuição, e onde ele selecionou o seguinte acervo, né, o Palácio Além Castro, que é do Benjamin Carvalho e do Carlos Sass, o Palácio Paiaguás, né, que é o Centro Político Administrativo, que tem aí a coordenação de uma equipe de arquitetos, o Terminal Rodoviário de Cuiabá, que é um projeto, né, em parceria do Paulo Mendes da Rocha também, com o Moacir Freitas e uma equipe colaboradora. Então, temos essa importante obra como representação. Mais uma vez, é resgatado, né, a imagem do João Figueiras Lima, então o Lelé, através dos Tribunais de Contas da União, que era essa série de edifícios, né, que o Lelé ele propôs para várias cidades brasileiras. Então, um desses tribunais é contemplado também na cidade de Cuiabá. E, fechando esse conjunto de obras, ele seleciona o Centro Sebrae de Sustentabilidade, né, que é um projeto do José Afonso Porto Carreiro, que é bastante conhecido também, e que traz também, né, um projeto mais recente, de 2010, mas que traz essa linguagem, como eu falei lá no Tocantins, essa linguagem com os preceitos modernos, né? Então, fecha esse conjunto dessas 5 obras. E, para finalizar a região centro-oeste, nós temos a participação do Ângelo Arruda, né, através do Mato Grosso do Sul, que o Ângelo é professor aposentado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e na sua seleção de obras, né, ele traz justamente, abre essas obras com a obra do Niemeyer, que é a Escola Estadual Maria Constância Machado, que é uma obra bastante representativa, o Hotel Campo Grande, né, que é um projeto do escritório Botti Rubin, o próprio campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, projeto do Sérgio Zarantin e do William Monfort, o edifício das repartições públicas estaduais, né, que é do Luiz Conde e do Flávio Rego, e concluindo esse conjunto com a antiga residência Antônio Barbosa, de autoria do João Villanova Artigas. E a gente, mais uma vez, retoma, né, esse contexto, né, de conexões e de interlocuções entre as diversas regiões, quando a gente começa, né, a traçar esses paralelos dos arquitetos com os seus locais de atuação e também suas influências locais e regionais. Então, isso é um paralelo bastante importante de se traçar. E, na sequência, já vamos passar para a parte 4, né, a região sudeste. Mais uma vez, né, a gente abre o espaço, né, se algum dos colaboradores aí da região centro-oeste quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade. Boa noite, pessoal do Brasil moderno. Que satisfação estar aqui com vocês, Nossa Senhora, e eu que já estou aposentado, que já moro em Santa Catarina há 6 anos, fui aí resgatado pela Caqui, pelo Ivanilson, para fazer parte desse maravilhoso e seleto grupo de pesquisadores que se interessam por um capítulo extremamente importante da nossa arquitetura,
que é a arquitetura moderna brasileira. Eu fiquei muito feliz, Caqui, pela forma como você e Ivanilson trabalharam, nos dando liberdade, mas, ao mesmo tempo, restringindo, né? Então, você pode ter 500, mas só são 5. Né? Brasília tem 1.000, só são 5, e por aí vai. Então, o critério de cada pesquisador foi fundamental. Né? Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Eu acho que, desse grupo que está aqui, ninguém é da fundação do Docomomo, Salvador, 1994, né? E eu participei em 1999, com a Bia e a Ana, na redação do Estatuto do Docomomo, lá na Bienal da Arquitetura de São Paulo, quando eu lancei o livro Arquitetura em Campo Grande, que tem essas obras que eu selecionei para fazer esse trabalho agora coletivo. Né? Então, aqui tem a Eline, que trabalhamos juntos, né, Eline, em recentes trabalhos do Centro-Oeste. Infelizmente, o Ricardo não está aqui, né, do Mato Grosso, né, ele também é outro pesquisador. Enfim, e aqui falando aí da arquitetura nordestina, falando uma lista de professores, meus ex-professores, que todo mundo saiu voando pelo Nordeste fazendo obras, né? E se juntando aos paulistas e cariocas, fazendo a arquitetura moderna brasileira chegar aos rincões do Amapá, é uma celebração. Né? Então, aqui eu conheço vários e várias, quero dar um beijo em todas, desejar um Feliz Natal e dizer que aqui, Ivanilson, vocês são foda. Tá? Meus parabéns, e vamos em frente, lançar esse livro no país inteiro. Acabei de mandar aqui para o principal jornalista do principal jornal de Santa Catarina, né? Viu, Rudivan? Mandei aqui para o pessoal do Jornal Catarinense e vou dar o contato seu para eles te procurarem, porque eu escrevi sobre Mato Grosso do Sul, mas foi você quem escreveu sobre Santa Catarina. Um beijo grande para todos. Obrigado, Ângelo. Deixa eu ver. O Marcelo levantou a mão também, por favor. Opa, boa noite, pessoal. Me ouvem bem? Primeiramente, né, agradecer a presença de todos, né, por esse lançamento desse livro, né, agradecer o Ivanilson, a professora Kika, né, o convite, né, que como ele nasceu ali no Fórum de Patrimônio, né, de Construções Industriais, e agradecer aos colegas, né, que colaboraram para o livro, né, o professor Márcio Buzar, Humberto Varum, Leonardo Nojosa, Luísa Dias, e assim, foi bastante difícil, né, escolher 5 obras modernas, né, porque Brasília, né, nasce moderna, né, Niemeyer, uma série de arquitetos que vieram para cá, né, buscar oportunidade, e os arquitetos que selecionamos, né, a gente procurou trazer vários momentos, assim, da construção da cidade, né, o Niemeyer, né, como o grande mestre, né, com as principais obras, o Lelé, que vai exercer uma grande contribuição, vai ter uma obra bastante densa aqui em Brasília, né, eu achei interessante trazer uma obra, assim, inicial, querendo ou não, a Colina, eu acho que, se não me engano, é uma das primeiras obras do Lelé, e trazer nomes como Milton Ramos, né, que contribuiu bastante em obras de Niemeyer, né, vai ter uma produção bastante densa na escala residencial, com edifícios de superquadra, com residências, trazer também, né, o trabalho da Mayumi, né, que é parte aqui de pesquisadores da UNB com arquitetas invisíveis, né, trouxeram o nome de diversos arquitetas, né, que não tem a mesma notoriedade do que muitos arquitetos, né? E é uma arquiteta que tem uma produção interessante, né? Ela vai ter uma participação ali no comecinho da UNB, né? Foi orientando de mestrado do Lelé e trazendo também, né? O professor Marcílio, né? Que ele começa aqui em Brasília nos anos 60, né? Trabalhando para a Caixa, né, construindo vários prédios, agências de banco, né, até que ele vira professor ali na UNB em 93, né, e a ideia foi isso, né, trazer bastante diversidade das obras e de diversos momentos, assim, da construção da cidade,
E para não tomar o tempo aí, né, agradecer todo mundo mais uma vez e muito obrigado aí pela oportunidade. Isso aí, obrigado, Marcelo. E agora a professora Eline, por favor. Boa noite a todos, colegas, muito prazer em revê-los aqui. Eu queria primeiro agradecer a CAC e o Ivanício pela organização desse livro, pelo convite feito a nós, com muita generosidade, né? Trabalho muito bem organizado, o livro ficou lindo. Então, obrigada, né? E parabéns a todos. Eu também queria agradecer a participação da Ana Amélia Moura e do Eurípides, que contribuíram na redação desse texto e na seleção de obras. E eu queria dizer também que foi muito difícil em Goiânia a gente fazer essa seleção, e como Brasília, Goiânia também nasceu moderna, então tem vários momentos que essa modernidade ela vai se transformando, e tem a participação de arquitetos de todo o Brasil, né, que foi uma cidade também que chamou muita atenção para esses jovens arquitetos que vinham na cidade uma oportunidade de desenvolver um trabalho novo, assim como em Brasília. Mas a gente fez uma seleção baseado, tentando dar mais visibilidade aos arquitetos que se formaram fora, mas que atuaram em Goiás. Assim mesmo, muita gente ficou de fora, muita gente importante. E aqueles edifícios que tiveram uma repercussão muito grande na formação de novos arquitetos, né? Então, foi mais ou menos esse o critério que a gente utilizou, mas muitas pessoas importantes, muitos arquitetos de renome nacional, né, como Sérgio Bernardes, Davi Esking, Burotark, Zanitini, também tem obras em Goiânia, né? Então, fica aí, né, um desafio para nós agora poder publicar um livro que contemple uma gama maior, que possa mostrar, né, toda essa produção aqui no estado. Obrigada. Obrigado, Eline. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ângelo, né? E todos que contribuíram com a parte do Centro-Oeste, porque realmente é importante. E eu vou confessar para vocês que o Docomomo Brasil, ele tem tido, ao longo dos anos, uma certa dificuldade em ter membros filiados nesses estados, no Mato Grosso do Sul. Não é fácil. Goiás, como tem a Federal de Goiás, né, a Eline, que já tem uma tradição lá no estado, e Brasília, é diferente, mas a gente teve muita dificuldade, realmente, para conseguir, né, os nossos colaboradores. Por isso que eu agradeço de coração aqueles que, mesmo não sendo filiados, como o professor Ricardo Castor, como o Ângelo, que é um querido, né, tiveram o seu tempo, dedicaram um tempo para contribuir com o Docomomo Brasil. E aproveito para convidar vocês a se filiarem, representando esses estados. Se bem que o Ângelo não está mais lá, né? Agora está em Santa Catarina, é cidadão catarinense. Bom, gente, e agora, dando continuidade, para não me delongar tanto, tá? Eu vou falar um pouco sobre o que foi a região Sudeste. Na região Sudeste, minha gente, a realidade é que, em termos de modernidade e de Docomomo Brasil, a gente tem apenas 2 estados bem atuantes dentro da nossa estrutura, com núcleos, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Mas Minas Gerais, por incrível que pareça, um estado rico, grande, com acervo fantástico, né? A gente não está com filiados por Minas Gerais, né? Então, isso criou uma dificuldade. Mas, graças a Deus e à sensibilidade de Flávio Cassaladi, nosso amigo, o presidente do ICOMOS Brasil, certo? Ele topou ser o colaborador e nos dá a honra de estar conosco nesse livro. Então, Flávio, eu quero aqui agradecer, deixar gravado, né? Ele está com um evento agora, certo? Porque, como eu disse, ele está presidindo o ICOMOS Brasil, que vai ter já o evento nacional, e também na editora da UFMG. Mas o Flávio, ele se dedicou, tá?
a fazer a seleção dessas obras. Eu, como o Ivanilson falou aqui, como os colegas falaram aqui também, a gente combinou com os colegas de não focar apenas em um arquiteto. Quando a gente fala em arquitetura moderna mineira, todo mundo lembra de Niemeyer. Por quê? Por causa de Pampulha, por causa das obras de Ouro Preto, o hotel, em Diamantina, na Praça da Liberdade, o Mini Copanzinho, a Biblioteca Pública. E conversando com o Flávio, a gente disse, Flávio, vamos pegar outros arquitetos. E o Flávio teve um trabalho muito legal, que foi trazer 5 arquitetos, e um deles, Niemeyer. Entende? Mas não ficando só com Niemeyer, porque Niemeyer já está muito consolidado, né, os estudos. Uma das coisas importantes desse nosso livro é trazer à tona arquitetos, arquitetas, pessoas que projetaram e ainda não são reconhecidas em nível nacional. Então, o Flávio, tá, ele teve um trabalho, porque fora Niemeyer, que está lá, né, nessas obras tão simbólicas, como a gente tão bem conhece de Pampulha, a Igrejinha de São Francisco, a Casa JK, o Cassino, a Casa do Baile, enfim, várias outras, mas trouxe também o arquiteto Silvio de Vasconcelos, que foi um dos precursores dessa modernidade. Inclusive, o Centro de Documentação da UFMG chama Silvio de Vasconcelos, e aí o Flávio escreve sobre o Silvio de Vasconcelos e traz a obra, um projeto que ele faz, institucional, tá certo? Para uma obra do governo do Estado, que é o edifício MAP, tá certo? Que onde hoje funciona a sede do DCE da UFMG. Traz também o autor do projeto da Escola de Arquitetura da UFMG, que é um projeto lindo, de 2 arquitetos, Eduardo Guimarães e do Shakespeare Gomes, tá? A escola, eu não sei se todos vocês conhecem, mas a Escola de Arquitetura de Minas é uma joia, com aquela escada helicoidal, o pé direito duplo, né? Aquele pano de venezianas. Então, traz essa obra, traz também um outro arquiteto que ele vai buscar lá em Cataguases, porque a gente também quis sair só da capital, né, ou das capitais. A gente quis também trazer obras de cidades que têm uma produção moderna, e Cataguases é historicamente moderna. Inclusive, teve um Docomomo Nacional lá que foi maravilhoso, né, em Viçosa, e a gente foi visitar ali pertinho, em 1997, certo? Que é a residência Mauro Carvalho. Gente, Cataguases, quem morar por perto, quem estiver passeando, não deixa de ir a Cataguases, que é uma das cidades mineiras que tem um acervo mais rico de modernidade preservado. São escolas, igrejas, casas de Niemeyer, Sérgio Bernardes, Lúcio Costa, Lucimar Góes Teles, enfim, é um primor a cidade de Cataguases. Traz também o autor do edifício da reitoria da UFMG, que é um prédio belíssimo, tá? Que fica lá no campus da Pampulha, tá? Que é projeto do Eduardo Mendes Guimarães Júnior. Fechando Minas, a gente vai para o Espírito Santo. E aqui o Ivanilson fez uma busca, deu uma de Messier Poiré, e foi atrás de quem poderia contribuir com a gente no Espírito Santo. Gente, a verdade seja dita, o Espírito Santo não tem um filiado no Docomomo Brasil. E o Espírito Santo sempre ficou à margem dos estudos. E aí, certo, o Ivanilson entrou em contato com a Clara Luísa Miranda, que é doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. E a Clara, eu quero aqui agradecer, ela não está aqui conosco, mas quero agradecer ao trabalho que ela teve em nos trazer um pouco daquela modernidade capixaba. Com o projeto do Jardim de Infância, Ernestina Pessoa, do mestre carioca, Francisco Bolonha. Bolonha projetou muitos conjuntos habitacionais, casas, na modernidade carioca,
E lá, com essa obra no Espírito Santo, com brises, teto asa de borboleta, o Colégio Estadual do Espírito Santo, do Hélio Viana, tá? A sede social do Clube Libanês, com uma arquiteta mulher, outra mulher da modernidade, para quem está estudando aí as mulheres modernas, Maria do Carmo Schwab, certo? Com a ajuda do Hélio Cirino no cálculo, engenheiro, eles projetam a sede social do Clube Libanês, a administração, a reitoria da Federal do Espírito Santo, projeto do Fayet, Carlos Fayet, né, paulista, que vai fazer a obra lá no Espírito Santo, certo? O SESI, que é um projeto do Ione Mota Marroquim, com João Fernando Marroquim, tá? O centro de atividades com estrutura metálica, meio brutalista, e trazendo assim, né, à tona uma produção inédita do movimento moderno capixaba. São Paulo, eita, que São Paulo é difícil. Quanto mais tem obra, mais fica difícil selecionar. São Paulo, a gente teve a ajuda de uma equipe de peso do núcleo do Docomomo São Paulo, né? Com Ivo Giroto à frente, Fernando Vasquez, Mônica Junqueira, a querida professora Mônica Junqueira, o Miguel Buzar, do Instituto de Arquitetura de São Carlos, e a sua orientanda, Jasmine Souza, certo? Que juntos escolheram, e aí imagina o trabalho, escolher 5 obras em São Paulo, porque São Paulo tem um acervo muito grande de modernidade. E eles trouxeram para a gente, fazendo uma linha do tempo, né, bem didática, a primeira casa modernista da Rua Santa Cruz. Eu não gosto desse nome modernista, eu preferia Casa da Modernidade, que é projeto do Warshawski, clássico, né, uma obra precursora da modernidade brasileira. O lindo edifício que a gente visitou, eu e o Ivan Nilson, durante o Seminário Nacional do Docomomo, que foi o edifício E1, projetado pelo Hélio Duarte e o Ernest Robert de Carvalho, lá no campo de São Carlos. Lindo, gente. Muito misiano esse edifício, certo? O clássico, né? A cartão postal de São Paulo, que é o MASP, dessa modernidade paulista, com a Lina Bobardi, que não poderia ficar de fora. E o ginásio atlético, Clube Atlético Paulistano, do mestre Paulo Mendes da Rocha, com João De Genaro, certo? E, para fechar, não podia ficar de fora também, a FAUSP, né? Do arquiteto paranaense de Londrina, Vila Nova Artigas, que adota São Paulo como sua casa, digamos assim, e deixa esse marco da arquitetura brutalista em todo o mundo, tá certo? E, fechando o Sudeste, a gente vai para o Rio de Janeiro, onde a gente teve a contribuição da professora doutora Maria Cristina Cabral, que atuou muito tempo no núcleo de processamento, de documentação do NPD, junto com Andrés Pássaro, né? E a Cristina trabalhou junto com a sua orientanda, a Carolina Quintanilha, tá? Trazendo 5 obras, que também foi difícil para Cristina selecionar um acervo tão rico como é da Escola Carioca, profissionais. E também, mais uma vez, a gente contou com a sensibilidade da Cristina, como de Flávio, como dos colegas da Escola Paulista, para escolher arquitetos diferentes, e não ficar repetindo. Então, a Cristina trouxe Rendi, tá certo? E Gerson Pompeu, com a obra precursora do Alberto da Boa Vontade, uma das obras modernas, né, precursoras lá carioca. O conjunto residencial Minhocão, Marquês de São Vicente, projeto do Reidi, com colaboração com a Carmen Portinho, Sidney Santos e equipe, que lembra muito Pedregulho, né, porque eles têm esse mesmo partido sinuoso, como vocês veem aqui na tela. O edifício lindo da sede da Faculdade de Arquitetura, a FAU-FRJ,
do Jorge Machado, com Roberto Burle Marx, Anísio Medeiros, o piauiense, que fez o painel, né, artístico, porque também Anísio era panelista, e Burle Marx estava em todos os projetos de paisagismo, e está nessa obra tão linda da Escola Carioca. Os irmãos M.M. Roberto, porque quando a gente fala em Escola Carioca, né, gente, Reidi, Jorge Moreira, né, essa turma toda, os irmãos M.M. Roberto, com o clássico Balança, mas não cai, o edifício Marquês de Eval, tá? E também o projeto lindo, né, que é a sede da Academia Brasileira de Letras. A Cristina apresentou essa proposta com desenhos, perspectivas, certo? Lindíssima essa documentação que a Cristina trouxe, né, do acervo, e aqui eu registro, do NPD, que passou por um incêndio e que, graças a Deus, é o trabalho do Andrés Pássaro, com toda a equipe, tem conseguido resgatar, né, salvaguardar essa documentação que vem sendo cuidada com tanto esmero pelos colegas da UFRJ. Oi, Ana Carolina, levantou a mão. Oi, Ana Carolina. Olá, tudo bem? Eu sou coordenadora do Comum São Paulo. Eu lembro de você, Ana. Tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo. Eu vim representar o núcleo. A gente está em reunião, na verdade. Aí eu sou a filha única aqui, mas eu queria agradecer o lançamento, o livro. A gente gostou bastante de participar. Foi um prazer para nós. E a gente quer que tenha muito sucesso, e tem sido muito interessante ver a apresentação até agora de todos esses outros estados e regiões. É um prazer para nós. Muito obrigada, e que bom, Ana, te rever aqui. Eu me lembro de você em São Carlos. Sim, bolinha de energia. Lá no seminário. Muito bom, Ana. E divulga aí na universidade, nas universidades paulistas, mandar o e-book, o link. Né? São Paulo tem muita faculdade de arquitetura, e eu acho que é importante, né, esse material chegar até esses rincões, né, de pesquisa e de estudo, para conhecer essa produção brasileira, que como tu estás vendo aqui, Ana, como é rica, né? E como é inédita. Maravilhosa. A gente gosta muito, sempre está consultando, e é sempre um prazer. Certo, ótimo, legal. E que bom, surpresa, você está aqui, muito bom. Obrigada. Tem mais alguém aí, gente, que eu não estou sabendo, do Sudeste, que queira falar? Acho que não, né? Se tiver, pode se manifestar, viu, gente? Então, eu vou passar para o Ivanilson. Vamos lá, Ivan. Tá, então vamos fechando aqui, né, com a parte 5 do livro, que é a região sul, e aqui, mais uma vez, a gente conseguiu, né, a representação dos 3 estados, né, que a gente vai apresentar. Começando pelo Paraná, né, que nós contamos com a colaboração do professor André Alves, com uma equipe de alunos também, né, a Aline Scatalon, o André Batistella e o Manuel Pupin Neto. E eles trouxeram, né, uma representação bem interessante, não só do ponto de vista de selecionar arquitetos diferentes, mas também de fugir um pouco da capital dos estados, né? Então, para além de Curitiba, eles trouxeram obras, né, em Londrina, Cascavel e Maringá. Então, a primeira obra, né, a Biblioteca Pública do Paraná, que fica em Curitiba, que é uma obra, né, do Romeu Paulo da Costa, e aí é uma obra bastante clássica, né, da modernidade, com seus princípios bem marcantes. Em seguida, eles partem para Londrina, né, uma obra do Artigas com Carlos Cascaldi, que é o Edifício Autolon, que também é bastante representativa, né, desse ponto de vista de seguir os preceitos da modernidade, com todas as suas características, né, de planos e de construção em pilotis. Representando Maringá, eles trazem o Grande Hotel de Maringá, que é uma obra do José Bellucci, que traz, além da tipologia, né, residencial e institucional, agora uma tipologia além que vai para comércio de serviços. Por Cascavel, eles apresentam a Catedral Metropolitana de Cascavel, projeto do Gustavo Gama Monteiro, uma obra bastante simbólica e bem representativa, né, uma catedral brutalista,
e de uma forma bastante apurada, e fechando esse conjunto de obras, eles trazem o condomínio residencial Martim Afonso, projeto do Jaime Wasserman. E essa obra é em Maringá, né, eles fecham esse conjunto de obras, trazendo não só esses 5 arquitetos, né, desse acervo, mas também essa representação dessas cidades. E essa mesma dinâmica, né, a gente vai perceber no próximo estado, que é Santa Catarina, que aí contou com a coordenação do Rudi Catani, né, que é o nosso amigo colaborador da gestão, atualmente tesoureiro, e aí o Rudi, ele teve, né, a colaboração do Bernardo Brasil, a Jacinta e o Tiago Borges Mendes, né, que juntos montaram essa equipe aí para representar o estado de Santa Catarina. E ali, como eu falei, né, fugindo um pouco da capital Florianópolis, eles também buscam representar esse acervo por todo o estado. Então, são elencadas obras em Blumenau, em Criciúma, em Joinville e em Chapecó. Como a primeira obra, eles trazem o edifício Seiza Center, né, que é projeto do escritório Luiz Cassol Monteiro, que é do Moisés Liz, Ademar Cassol e Odilon Monteiro, que é uma obra bastante representativa, né, que o Rudi ele esteve aí à frente desse processo de intervenção nessa obra, nesse edifício que fica em Florianópolis. Representando Blumenau, o Bernardo Brasil, eles trazem uma obra do Hans Bros, né, que é uma obra bastante simbólica desse local, que é a Companhia Hering, né, o Complexo Arquitetônico Urbanístico, a matriz da Companhia Hering, que aí tem esse complexo, né, industrial projetado pelo mestre Hans Bros. Também é apresentado à Prefeitura Municipal de Criciúma, projeto do arquiteto Manuel Coelho, que traz essa obra bastante emblemática também desses preceitos modernos, né, com brises, com esses planos volumétricos e volume puro. Por Joinville é apresentado o projeto da rodoviária do terminal de Joinville, projeto do engenheiro Rubens Meister, e, por último, o Hospital Regional do Oeste, do Irineu Breitman, representando a cidade também de Chapecó. Então, eles trazem esse acervo bem completo, e é importante perceber isso, né, do ponto de vista de, como eu falei, trazendo não somente essa produção de vários arquitetos, mas também de trazer olhares de várias localidades, de várias cidades pelo estado, né? Então, isso torna essa representação bem mais completa, né? E fechando, né, nessas produções, temos o estado do Rio Grande do Sul. E aqui nós temos a contribuição do nosso querido Sérgio Marques, né, que aí esteve conosco também em outras produções do Documão Brasil, né, que ele é professor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esteve conosco aqui nessa seleção de obras pelo Rio Grande do Sul, que também foi bastante difícil, né, de ser elencada, e o Sérgio sempre foi uma pessoa bastante proativa, bastante organizado no ponto de vista de revisão dos seus capítulos, né? Então, a gente teve um processo bastante árduo de revisões nesses meses de produção, e a gente esteve aí, né, à frente, sempre trazendo o máximo possível de correções para trazer qualidade cada vez maior para essa produção. Então, as obras que o Sérgio escolheu, né, elas são em Porto Alegre. Então, nós temos aqui o Tribunal do Jockey Club, do Roman City, que fica, né, em Porto Alegre, o Palácio da Justiça de Porto Alegre, que é uma obra bastante simbólica também, projeto do Luiz Corona e do Carlos Fayet, que é bastante representativa do ponto de vista, né, desse acervo moderno do sul do país, o edifício da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, que é do Emil Berê, do Luiz Corona e do Roberto Veronese, o edifício do FAM, né, que é do Carlos Fayet, do Cláudio Araújo e do Moacir Marques, que trazem essa contribuição desse conjunto de arquitetos, que também é repetido no CEASA, né, o Centro de Abastecimento de Porto Alegre, que aí é uma equipe, né, do Carlos Fayet, do Cláudio Gomes, do Carlos Comas, do Luiz Galdense, e a contribuição do engenheiro Eládio Dieste e Eugênio Montanhês, que trazem essa parte estrutural para a edificação. Então,
A gente fecha esse conjunto de obras também para a região do Rio Grande do Sul, né? A região sul do país, na verdade, trazendo essa simbologia aí desses 3 estados, né, que fecham esse conjunto aí de obras que a gente tentou representar nessa produção aí do sul do país. E aí, como a gente já está bem adiantado da hora, eu passo aí, né, a palavra para algum representante da região sul que queira falar, algum comentário, antes de passarmos para os comentários finais aqui. Deixa eu seguir aqui. Professor André, pode falar, por favor. Boa noite a todos. Uma noite muito agradável. Parabéns a Caqui e ao Ivanilson pela organização do livro. Não pelo livro em si, mas pela grande contribuição que eu acho que essa publicação deu aí ao Docomom, às pesquisas aí no nosso campo, né? Eu acho que a apresentação de hoje, ela mostra várias dimensões dessa contribuição, né? Ou seja, a dimensão geográfica parece que é a mais clara, né? A gente ter obras aí de Rondônia, Amapá, né? Ou seja, de todas as unidades aí, né, da federação, eu acho que é extremamente significativo, né? Permite que a gente lance um outro olhar a essa produção moderna brasileira, né? A gente percebe aí não só a diversidade regional, mas como que esse moderno acontece ao longo do tempo, né? Ou seja, você tem aí uma modernidade estendida no tempo, que atinge aí talvez até a década de 90, né? Com Tocantins, a criação de palmas e tudo mais, como a gente vê no livro, né? Eu acho que a diversidade de autores, a diversidade de projetos e tipologias, né? Programas de necessidades, mostram um acervo riquíssimo, que eu acho que impacta, inclusive, o ensino de projeto arquitetônico, né? Ou seja, um acervo de soluções de prancheta, né? De arquitetos aí, né? De diferentes estados, né? Ou seja, eu acho que isso é extremamente significativo também. Mas eu acho que o mais importante que eu queria, assim, enfatizar para ver como que, para demonstrar como que eu vejo esse livro como um marco na trajetória do Docomom, eu acho que é a própria contribuição metodológica, né? Ou seja, você ter tantos grupos de pesquisa, você ter tantos autores, né, de diferentes lugares, oriundos de tantas universidades, né, com formações aí tão distintas, como que cada um desses autores e grupos estão pensando a história da arquitetura moderna brasileira, né? Não era o foco da publicação, mas eu creio que certamente os pesquisadores, né, que receberão esses livros, né, certamente eles vão estar atentos nas entrelinhas a esse debate teórico-metodológico, né, que eu acho que também é fundamental e vai fazer toda a diferença aí para a pesquisa na área, né. Então, eu acho que eu creio que a gente dificilmente vai conseguir vislumbrar o alcance da contribuição que essa publicação organizada aí pela Caqui e pelo Ivanilson vai dar para os estudos na nossa área, né? Parabenizar a Caqui, parabenizar o Ivanilson mais uma vez, e todos os autores, né, que participaram da iniciativa, e agradecer a oportunidade aí de estar participando de uma publicação aí que eu acho que, além de muito bonita, né, muito cuidadosa aí, e eu acho que extremamente pertinente, a gente aí só pode agradecer. Obrigado, André. Eu passo a palavra agora para o professor Sérgio, por favor. Obrigado, Ivanilson. Eu gostaria de, assim como os demais colegas, agradecer a oportunidade, a chance de trabalhar numa obra importante como essa, né, coordenada pela Caqui e pelo Ivanilson. Em relação à região sul, a seleção acabou se restringindo a Porto Alegre, também por questões operacionais, mas eu tomei o cuidado de validar, digamos assim, critérios e escolhas junto com o núcleo aqui do
do Rio Grande do Sul, né, o núcleo do Docomomo, que até recentemente vinha sendo coordenado pelo professor Comas, né, então houve alguma, e mais a participação de outros colegas do programa de pós-graduação. Então houve alguma discussão, pelo menos, para garantir representatividade, né. Aproveito também para informar a todos, a gente fez agora a renovação, eu passo a ser o coordenador do núcleo RS do Docomomo, né, com uma nova formatação. O professor Comas segue como tesoureiro, né, mas ingressam outros colegas que vinham participando indiretamente, né. Eu logo mando a nominata aí para divulgação. Tá? Então, agradeço, um abraço a todos os colegas ali, já vi manifestações do Marcos, que é aqui gaúcho junto, né, e outros colegas que a gente foi cruzando aí pelo caminho, né, a Eline, a Auxília, agradeço de novo. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, Sérgio. E para finalizar, a palavra eu vou passar agora para a Rude, por favor. Eu quero também fazer aqui uma fala rápida e agradecer a Caqui e ao Ivanilson, né, pelo convite para participar desse livro, representando Santa Catarina. E dentro de tantas tarefas, né, que a Caqui e o Ivanilson sempre operam, eu aqui de tesoureiro do Docomomo Brasil, um pouco menos, mas aqui também ajudando na medida do possível. E também a todos os colegas aí que contribuíram, né, para a construção desse documento riquíssimo, né, que abre, eu acho, um precedente na historiografia da produção moderna brasileira. E eu queria só mencionar que esse livro, para a gente, é importante porque coincide com a recente fundação do Docomomo Santa Catarina, né, no último dia 17 de outubro, e também como a gente precisou construir um dossiê para aprovação. Esse dossiê tratou de abarcar, então, as 5 principais regiões do estado, né, de Santa Catarina. Eu achei interessante fazer para esse livro, também como nós fomos coletando ações de pesquisadores e apoiadores aí da criação do núcleo, também nós, então, fizemos para esse livro essas contribuições dessas regiões do estado. Então, isso também foi para sair, exatamente como o Evanilson mencionou, do polo Florianópolis, né, que acaba sempre girando em torno da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, e também rapidamente agradecer ao Bernardo Brasil, né, pela contribuição aí com Blumenau, do Vale do Itajaí, com a obra do grande Hans Bros, e com os jardins do Burle Marx também, ali no complexo. A Jacinta Guislon, que foi minha colega professora de Criciúma, na obra do Manuel Coelho, que continua produzindo modernidade, isso também é importante ressaltar. Ao Tiago Borges de Joinville, com a obra do grande Rubens Meister, que construiu muito no Paraná, e também bastante em Joinville, com a contribuição. E também falar um pouco do Irineu Breitmann, o gaúcho, o Sérgio deve conhecer bastante, contribuiu bastante para os hospitais regionais de Santa Catarina, não dava para deixar de fora falar desse hospital de Chapecó. E de Florianópolis, para finalizar, então, com a obra do Ceisa Centre, que também é um ícone aqui da cidade, e desses arquitetos pouco conhecidos, que agora também a gente está tratando de apresentá-los à comunidade aí nacional e internacional com pesquisas, redesenhos e assim por diante. Enfim, grato a todos. Um grande abraço aí, parabéns a todos aí pela contribuição. Obrigado, Rúlia. E aí eu passo a palavra agora novamente para a Caqui, para a gente fazer, né, a finalização aqui do lançamento. Então, gente, de verdade, muito obrigada, de coração, tá? A todos vocês que contribuíram com esse livro. Eu sei o trabalho que é parar, escrever, dedicar um tempo nesse corre-corre que é a vida de cada um de nós. E que legal que a gente conseguiu essa contribuição e levantando arquitetos, profissionais inéditos, obras inéditas, e dando início, né, a uma sementinha, a plantar uma sementinha, que eu tenho certeza e concordo plenamente com o que o André falou, que isso vai ser de uma importância para o estudo de projetos arquitetônicos, historiográfico também, sobre a arquitetura moderna brasileira,
tá? Fazendo esse resgate documental. Eu, no caso, que ensino, uma das minhas disciplinas é Teoria e História da Arquitetura Moderna, no Brasil e no mundo, com certeza vai ser um livro adotado, entende? Porque vai ser um referencial para os nossos colegas conhecerem os outros Brasis. Nós, assim, com todo respeito aos colegas, e também os colegas não têm culpa do Sudeste, mas a maior parte das publicações brasileiras, os livros de historiografia da modernidade, fazem referências às obras já tão conhecidas dos nossos grandes mestres, Lúcio Costa, Niemeyer, né, da escola paulista, da escola carioca, mas e os outros, né, que a gente traz aqui, né, para o grande público conhecer. Eu acho que a gente, a partir de agora, tem uma tarefa, que é divulgar esse trabalho nas nossas escolas de arquitetura, nos nossos grupos de pesquisas, nos nossos núcleos. E eu fico muito feliz, a gente está encerrando a nossa gestão, e aqui é um dos últimos eventos da nossa gestão, e eu não posso deixar de agradecer à minha equipe, certo? Ivanilson Pereira, secretário executivo, Rudivan Catani, tesoureiro, Ricardo Paiva, Selma, Sheila, certo? E nossos bolsistas, Matheus e Lucas, que foram fundamentais para todo esse trabalho que a gente faz. Eu desejo que a próxima gestão tenha sucesso, que a Marta Peixoto, colega do Sérgio Marques, do Núcleo, né, do Sul, tenha um trabalho exitoso, junto com o nosso colega aqui presente, Marcos Cereto, com Danilo Matoso, que consigam continuar, né, esse diálogo, essas conexões brasileiras, para depois, então, reforçando, interagir com o resto dos países. E eu quero dizer para vocês que, em breve, cada um dos colaboradores, cada um dos nossos filiados vão estar recebendo o livrinho aqui de vocês. Gente, foi um trabalho hércules. E aqui eu quero agradecer ao Matheus Batista, que veio para Recife me ajudar. Ontem, só um spoiler aqui, tá? Eu acho que foi ontem, não, antes de ontem, eu vim de São Paulo, eu estava em São Paulo, eu vim para Recife só para receber esses livros. 300 livros que nós imprimimos. Só deu para imprimir 300. E peço desculpas aqui, porque nós não tínhamos mais recursos para imprimir mais. A gente gostaria de imprimir mais, mas, infelizmente, o recurso que a gente tinha era esse. E a gente também tinha o compromisso de postar, de direcionar para os nossos colaboradores. Então, gente, pegar livro em gráfica, o pós, né, produção, porque fora a produção, mas o pós-produção é gráfica, transporte, trazer os livros, empacotar para vocês, plastificar, etiquetar, cartas feitas, impressas, assinadas para cada um de vocês, para demonstrar, gente, de coração e com o sentimento mais verdadeiro e transparente, a gratidão, tá? O agradecimento e que vocês guardem de lembrança isso da nossa gestão, Soma, tá? Como um produto final do que a gente acredita que é fazer modernidade, preservação do movimento moderno no Brasil. É conectar, é respeitar as diferenças, é ouvir os colegas do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, é dar espaço aos novos. A gente precisa renovar a cabeça dos membros do Docomomo Brasil. E o nosso livro mostra isso, o reconhecimento, a valorização de todos e de todas, sem preconceito, sem discriminação, respeitando todos os estados, todas as produções. Eu quero dizer aqui, gente, que tem um impresso que está chegando para vocês via PAC, pelos Correios, 5 dias,
e outros vão demorar mais um pouquinho, porque foram impressos registros módicos, mas vão chegar. E, enquanto não chega, o e-book está disponível. Olha o link, baixa o e-book, gente, e divulga. Vamos educar patrimonialmente o nosso Brasil. E vamos mandar para os colegas nossos do exterior, de todo mundo. Importante é preservar, documentar e conservar a nossa arquitetura moderna. Gente, muitíssimo obrigada. Ivanilson, obrigada de coração pelo apoio. Mateus, Lucas, um agradecimento especial a vocês, que tiveram comigo 24 horas nesse processo. E aos nossos colegas de gestão, Rude, Sheila, Ricardo, Selma, Alda, certo? Que juntos fizeram acontecer e possibilitaram a entrega aqui desse presente de Natal. Eu só espero que os Correios não atrasem e entreguem para vocês. E quando vocês receber, tenho certeza que é com muito carinho, tá bom? Beijo, Feliz Natal para vocês, felizes festas de final de ano, que 2024 venha bem positivo para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, igualmente. Um abraço Tchau, a gente. todos. Boa noite. Fim de ano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abração a todos. Bom fim de ano. Gente. Boa noite. Boa noite a todos. Feliz Natal 2020. Feliz Natal e feliz ano novo. Legal, galera.